Daniel, capítulo 4. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e, estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões na minha cabeça, estando eu na minha cama. Eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as suas raízes atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens constitui sobre ele. Esse sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhagens eram formosas, e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo,
e seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei. E este é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixassem o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar os que andam em soberba. Capítulo 5. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem, e escreviam defronte do castiçal, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Gritou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores. E falou o rei dizendo aos sábios de Babilônia: qualquer que ler este escrito e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e no reino será o terceiro governante. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Mas o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus senhores estavam sobressaltados. A rainha, por causa
das palavras do rei e de seus senhores, entrou na casa do banquete e respondeu, dizendo: ó rei, vive para sempre. Não te perturbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei dizendo a Daniel: és tu aquele Daniel, um dos filhos dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham a luz e o entendimento e a excelente sabedoria. Agora mesmo foram introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos, para lerem esse escrito e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler esse escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outro. Contudo lerei ao rei o escrito, e far-lhe-ei saber a sua interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor teu pai o reino, e a grandeza e a glória e a majestade. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava e a quem queria conservava em vida, e a quem queria engrandecia e a quem queria abatia. Mas quando seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Beltesazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, mas que não vem, não ouve, nem sabe, mas a Deus em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu esse escrito. Esse, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltesazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço, e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus, e Dario o Meda ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Capítulo 6. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 príncipes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel
sobrepujou a esses presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, os capitães, todos os presidentes do reino, os capitães e príncipes, conselheiros e governadores concordaram em promulgar um edito real e confirmar a proibição que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta razão, ó rei Dario, o rei Dario assinou o edito e a proibição. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam a Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram ao rei a respeito do edito real, e disseram-lhe: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, dizendo: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: Daniel, que é dos filhos dos cativos de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram-lhe: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram-no na cova dos leões. Falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei selou com seu anel e com o anel dos seus senhores, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino
Os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livre e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Então Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa.